Arthur conta para Valéria que o pai expulsou Ofélia de casa. Valéria fica surpresa. Arthur diz a ela que Ofélia se livrou do quadro que a mãe pintou porque achava que ele era uma sombra para amar. Valéria diz que está muito envergonhada, pois sabe como as coisas da mãe é importante para ele e para sua família também. Arthur diz que queria contar para ela antes que esse problema ficasse maior. Leonardo conta para Nicolas o que supostamente Ofélia fez. Nicolas diz que não pode acreditar que aquela mulher tenha ousado tanto. Leonardo diz que as Garcias são iguais. Nicolas diz que Valéria nunca faria algo como a mãe dela fez. Mar vai até a empresa falar com Valéria. Ela vê a irmã sendo fotografada e sente ciúmes. Valéria percebe a tristeza de Mar, se aproxima e a abraça. Ofélia diz para si mesma que ela e Mar sonharam tanto juntas, mas a filha tirou de sua vida como se fosse lixo. E apesar do que já viveu, não há uma dor que se compare àquela. Mar confessa a Valéria que sente muito ciúmes dela, mas diz que agora tem um novo sonho. É o mais importante e por seu bebê precisa estar bem. Valéria diz que ela verá que aquele bebê lhe trará muita felicidade. Mar diz que foi falar sobre outra coisa com ela e conta que a mãe não mora mais na mansão. Valéria diz que já ficou sabendo o que a mãe fez. Susana diz às fofoqueiras do bairro que os Portilla perceberam que tipo de mulher Ofélia é e finalmente a colocaram em seu lugar. E até as filhas viraram as costas para ela. Muito feliz, Paula diz a Lupita que agora sim, parece que se livraram de Ofélia para sempre. E garante que vai recompensá-la muito bem por sua ajuda e silêncio. Lupita está preparando a comida e diz a Paula que está fazendo o peixe que o senhor Luiz tanto gosta. Paula pede para ela ir pegar o seu celular. E quando a empregada sai, ela aproveita para colocar o remédio na comida. Paula diz que sente muito por Luiz, mas ainda tem que tirar Mar daquela casa. Mar vai falar com a mãe. Diz que ela foi muito imprudente e pergunta por que ela se meteu com o quadro. Mar diz que a mãe não tinha que ter feito aquilo e o Luiz tem razão, na vida tem que haver limites. Mar mostra o envelope para a mãe. Diz que ali tem o que ela tanto ama e foi o Luiz que mandou. Ofélia tira um maço de dinheiro do envelope, furiosa, diz que seria muito desonesta consigo mesma, que não aceitará o dinheiro do marido dela, que ela o leve de volta para ele, que ela não compraria nenhum copo de água com o dinheiro de Luiz Portilla. Ofélia garante que Mar e Valéria são o que ela mais ama e diz que se queria que tivessem dinheiro era para que elas nunca sofressem pelo que ela teve que passar. Mar diz à mãe que ali é dinheiro suficiente para ela arrumar a casa e para que não lhe falte nada. Ofélia diz que falta ela e a sua vida não tem preço. Manda ela devolver o dinheiro para o seu marido e dizer para ele usá-lo para descobrir a verdade, porque ela não fez nada. Mar grita que não entende nada e vai embora, duvidando da mãe. Ofélia fica devastada. Arthur diz a Nicolas que não pode parar de pensar no que Ofélia fez. Que primeiro o pai se casou com Mar, logo depois esqueceu a mãe deles e duvida muito que tenha doído nele perder o quadro. Nicolas diz para ele não falar isso. Na hora do almoço, Paulo está ansiosa para que Luiz coma o peixe, já que colocou o remédio nele. Leonardo diz que desde que a senhora Garcia foi embora, a casa está diferente. Há muita tranquilidade. Luiz pede para evitarem aqueles comentários, porque as coisas já foram discutidas e não há mais nada a dizer. Paula diz a Leonardo que o pai dele tem razão e é melhor comerem em paz. Luiz come o peixe, deixando Paula muito satisfeita. Ofélia diz que Mar acha que está segura naquela casa, mas precisa dela e fará uma última jogada. Ela liga para Rosil e diz que precisam conversar. Luiz agradece Lupita pela comida, dizendo que estava deliciosa. Lupita diz que ele tem que agradecer a senhora Paula, pois foi ela quem preparou. Paula diz a Luiz que tem sido dias difíceis para todos e teve a ideia de preparar o peixe para ele com uma receita nova que encontrou. Luiz diz que foi um gesto muito bonito da parte dela. Leonardo agradece Paula e diz que ela é a melhor esposa do mundo. Mar fica desconfortável. Ofélia e Rosil combinam a hora e o lugar onde se encontrarão. Mar diz a Paula que é melhor que cada uma cuide do seu marido, assim não haverá nenhum mal-entendido. Susana diz a Camila que falta Ofélia pagar pelo que fez a sua prima. Glória já deve estar mais calma, é hora dela contar toda a verdade. E liga para a prima. Depois, Susana diz a Camila que Glória disse que se sente pronta para dizer toda a verdade. As fofoqueiras do bairro emocionam Ofélia ao a ajudarem.
As mulheres dizem que ainda que ela seja muito arrogante, ninguém merece passar pelo que ela está passando. E além disso, ela as ajudou antes também. Ofélia diz que não precisava, mas as agradece. As fofoqueiras a abraçam. Valéria diz a Arthur que sabe que eles têm que parar a mãe dela, mas lhe dói que ela esteja passando por isso. Arthur pergunta se Ofélia sempre foi assim. Valéria diz que a mãe sempre foi muito controladora com o Mar e por isso brigava tanto com ela, porque nunca deixou ela controlá-la. Valéria diz que sempre foi a ovelha negra da família. Arthur ri e diz que também é a ovelha negra da família, que nisso é muito diferente do Nicolas e até parece que são de outra família. Valéria não gosta do que ele fala e diz que é assim mesmo, que eles são diferentes dos irmãos. No dia seguinte, Paula encontra Mar na cozinha, ajudando Lupita e Rosa a preparar o café da manhã para Luiz. Paula diz às empregadas que Mar está grávida e deve descansar. Mar agradece a preocupação dela, mas garante que está bem. Paula fica com raiva, pois planejava colocar o remédio na comida de Luiz novamente. Furiosa, Rosil pergunta a Ofélia por que ela tem a enganado durante todo esse tempo. Ofélia diz que não fez isso. A chamando por seu verdadeiro nome, Rosil diz para ela parar de fingir e garante que não será mais enganada por ela. Ofélia diz que uma precisa da outra. Volta a insinuar que ela teve alguma coisa a ver com a morte de Graciela e diz que se ela pôde perceber o que aconteceu, com certeza a polícia conseguirá encontrar muitos elementos para colocá-la na prisão. Mas, se elas trabalharem juntas, ambas terão muito o que tirar de Luiz. Rosil pergunta o que ela quer. Ofélia diz que voltar para a mansão dos Portilla e pergunta se ela foi amante do Luiz. Rosil diz que claro que não, que despreza aquele homem. Ofélia pergunta o que aconteceu então, se o filho dela não é de Luiz. Rosil diz que não, que Luiz se aproveitou da pior maneira da situação dela quando ela perdeu o marido. Estava desamparada e o infeliz do Luiz levou seu filho. Mar pergunta se Luiz gostou do café da manhã. Luiz diz que sim, a agradece e vai para a empresa. Paula diz a Mar que Luiz gosta de massa também. Mar a agradece por lhe dizer e se retira. Paula diz a Lupita que vai precisar que ela ajude em outra coisa. Ofélia diz a Rosil que juntas elas vão fazer com que Luiz pague. Valéria diz a Nicolas que continua sem entender porque de uma hora para outra ele ficou tão distante dela e pergunta se fez algo que ele não gostou. Nicolas diz que só está nervoso por causa do lançamento da marca. Glória chega à casa de Susana. Lupita consegue acender o telefone de Mar e passa para Paula. Paula pega o celular de Mar e envia uma mensagem para Juan. Glória diz a Susana que esteve pensando e não sabe se pode falar com o senhor Portilla. Susana diz que precisam que ela conte para ele tudo o que Ofélia fez. Camila diz que aquela mulher deve aprender que nunca devia ter mexido com eles. Juan vê a mensagem de Mar, dizendo que precisa vê-lo no hospital San Gabriel. Irritado, ele se pergunta o que Mar quer e por que não o deixa em paz. Valéria vê Arthur feliz e pergunta o que está acontecendo. Arthur diz que está muito animado com o lançamento da marca, que Nicolas e ele vão realizar o seu sonho. Glória vê Ofélia saindo de casa e a chama. Ofélia sorri ao vê-la e agradece a Deus por ela estar bem. Glória a acusa de tê-la jogado da escada para ficar com o seu trabalho. Ofélia diz que já disse para ela que isso não é verdade e pede para ela se lembrar que foi ela quem começou a puxá-la. Glória diz para ela parar de mentir. Ofélia jura a ela que foi um acidente e diz que provavelmente ela não se lembra bem por causa do golpe. Glória continua culpando ela. Ofélia diz que Luiz a deixou na rua e sem o que ela mais ama, as filhas. E sem as filhas, tanto faz ela estar ali ou na cadeia. Ofélia diz que Glória pode fazer o que quiser, mas no final isso ficará na sua consciência. Glória fica pensativa, sem saber o que fazer. Agradeço por terem acompanhado mais um resumo diário. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe vocês.